Olá, meus irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Então, demorei, mas voltei novamente com os nossos estudos e há algum tempo já, né, que papai tá me incomodando com a questão da figueira. Teve um evento aqui em Florianópolis, aonde a figueira, né, que fica aqui plantada no centro da nossa cidade aqui, ela tá morrendo, certo? E aí eu vim descobrir que a figueira também é um símbolo aqui da nossa cidade, em Florianópolis, né? E ela tá morrendo, tá? Tem um monte de estudiosos tentando entender por que ela tá morrendo. Ela foi plantada numa praça lá no centro da cidade, na Praça 15, né? E estão todos assim empenhados, né? Os órgãos competentes, os muitos estudiosos, né? Em salvar a figueira, para que ela de verdade não morra. É uma figueira que já tem 151 anos, ela é centenária e representa, né, ela é símbolo da cidade daqui de Floripa. Mas enfim, e aí papai começou a me despertar para esse assunto da figueira e ele me disse: chegou o tempo de verdade da figueira morrer, ela precisa morrer para dar fruto, né? E aí eu comecei a meditar sobre isso e veio esse estudo sobre a figueira, né? A figueira e o fruto da vide. E é por onde nós vamos começar aqui para entender o que é que papai quer falar conosco nesta tarde. Amém? Antes de mais nada, eu quero pedir, como eu sempre faço a vocês, que caso vocês gostem do vídeo, né, vocês se inscrevam lá no meu canal, ativem o sininho, né? E caso vocês gostem desse assunto do estudo, vocês deixem um joinha para nós e deixem seus comentários também, tá bom? Então vamos lá. Muitos dizem que a figueira é o símbolo de Israel, né? Outros dizem que não, tá? Mas a verdade é o que a Bíblia diz a esse respeito, né? E na Bíblia, vários textos nos profetas nos fala que de verdade a figueira representa a terra de Israel, tá? E a gente vai ver isso agora. Como sempre, eu faço as minhas anotações, né? Eu estudo sobre o assunto antes de passar para vocês. Então, a figueira, ela é Israel. E existem vários textos para mostrar isso. Nos profetas. Quem estuda a lei e os profetas vai reconhecer. Isso está no profeta Oséias, em Oséias 9, né? Do versículo 5 ao 7. E no 10 também. Está em Oséias 8, do versículo 1 ao 3, tá também no profeta Joel, Joel 1, de 1 a 9, né? No 12 ao 20, em Joel 2, do versículo 1 ao 15, né? Então, assim, existem várias passagens onde papai está deixando bem explícito que ele compara a figueira como o seu Israel, o seu povo escolhido, a terra de Israel. Amém? Em Oséias 9 mesmo, no versículo 10, vai dizer assim: achei a Israel como uvas no deserto, e eu vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Aqui nesse texto, Deus, ele comparou seu povo com a figueira, tá? E a videira, porque falou de uvas. Então, em toda a Bíblia, você vê, né, papai falando sobre nós sermos árvores. Jesus também menciona isso no Novo Testamento, né? Quando ele diz que nós somos plantados aqui como árvores, né? E a árvore boa se conhece pelos frutos. Não é isso que Jesus diz no Novo Testamento? Mas já no Velho Testamento, o Senhor já nos comparava, tá? Como árvores aqui na terra. E são 3 as árvores principais na qual o povo de Deus é comparado, tá? O povo de Israel, tanto os da antiga aliança quanto os da nova aliança, são comparados por meio de Jesus a essas árvores, tá? São elas a figueira, a videira e a oliveira, né? Jesus mesmo fala em João 15 que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, não é? E em Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que nós somos como a oliveira, né? Então, essas 3 árvores são utilizadas como figuras
tá? Para nos falar sobre o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, tá? Então não tem como fugir disso, tá? Lá em Mateus 24, quando Jesus menciona a parábola da figueira, tá? Ele tá se referindo ao povo de Deus, ele tá se referindo à terra de Israel. E a gente vai ver isso logo adiante, amém? Então, vamos lá. Vocês viram em Oséias 9, eu já mencionei, né? Que o nosso papai diz que achou Israel como uvas no deserto e a vossos pais como as primícias da figueira nova, aquela que dá frutos, né? Em João 15, Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos, né? Ou seja, ele está tirando essa passagem justamente dos profetas, tá? Quando ele menciona, lá em Oséias 14, é interessante que nesse capítulo de Oséias você vê, na verdade, várias árvores, várias plantações, né? Ele fala que nós somos a figueira, nós somos a videira, nós somos plantados aqui, né? Como a romanceira, como a macieira. Então, o ser humano, aquele que Deus plantou aqui na terra, os seus filhos, foram plantados como árvores. E desde o princípio, tá? Que papai tem feito essa comparação com as plantações, né? Com aquilo que ele planta, a plantação de Deus. E em Oséias 14, quando ele se refere às árvores, nós como árvores, é onde fala da união de dois povos, né? Porque Cristo ele veio para unir os dois povos, tanto os judeus quanto os gentios, né? A casa de Judá e a casa de Israel em um só corpo, que é o de Cristo, certo? Nos profetas, Jesus ele começa a comparar o seu povo com as plantações, com as primícias, com os dízimos que eram colhidos da terra e entregues a Deus, né? Por isso, os 144 mil selados está lá citado em Apocalipse 14. Eles são as primícias para Deus, o povo mais excelente dessa terra, seus filhos. Então, assim, em vídeos passados, teve um vídeo que eu gravei falando sobre a verdade sobre o dízimo. Então, nós entendemos, né, que nós somos o dízimo, as primícias para Deus, que vai ser colhido no final dos tempos, tá? Dízimo não é dinheiro, irmãos. Dízimo tá falando da 10ª parte da colheita, que era entregue para Deus como primícia, lá no Antigo Testamento, tá? Então, primícias e dízimo é a mesma coisa, entendeu? Então, quando o papai ele nos compara a plantação dele, ele tá esperando que nós como árvores, nós demos frutos para o reino de Deus, tá? E esses frutos, ou seja, nós que somos o fruto, né? Nos tornamos primícias e dízimos que serão colhidos no final dos tempos com arrebatamento para Deus, tá? Em Apocalipse 14, né, nós vamos ver que os 144 mil selados por Deus, tá? Eles são nada mais, nada menos do que as primícias, o dízimo, né? O povo mais excelente dessa terra, que são seus filhos, que serão colhidos para serem entregues a Deus. Entendeu? O arrebatamento nada mais é do que a grande colheita no final dos tempos com a volta de Jesus. Certo? E quem são os 144 mil? Um povo que é apresentado para Deus virgem, porque não se achou impureza nos seus lábios, não se contaminou com mulheres, né? Mulheres na Bíblia representam doutrinas distorcidas, né? Entre as nações, as muitas nações, esses daí não se contaminaram com essas mulheres, né? É um povo virgem, puro de lábios, um povo eleito, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, que vai ser no final dos tempos, colhidos da terra, como dízimo e primícias, para serem entregues a Deus, tá? É o dízimo, nós somos o dízimo. Por isso o Senhor diz, achei a Israel, lá em Oséias 9, como primícias da figueira nova. É exatamente isso que ele está dizendo, entendeu? Aí vem o outro profeta, em Joel. Já em Joel 1, o Senhor diz, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. E aqui vale um lembrete, irmãos. Nós somos a outra geração, tá? Não sei se os irmãos estão sabendo, mas nós somos a geração do fim. Nós somos a geração que vamos ver a volta de Jesus.
Nós somos a última geração, tá? E o profeta Joel, ele deixa bem claro aqui em Joel 1, o Senhor diz, né? Narrai isto a vossos filhos e vossos filhos o façam a seus filhos, e vá passando de geração em geração, e os filhos destes informe a outra geração que virá. Que outra geração é essa? A geração do tempo do fim, que vai ver o cumprimento de todas essas coisas, a geração que espera a volta de Jesus, e essa geração somos nós, irmãos, tá? Nós somos a outra geração, a última geração do tempo do fim. Nessa passagem, o Senhor compara o seu povo a essas árvores, tá? E produzir frutos para ser colhido como primícia é uma lei espiritual, tá? Então, se eu fui plantada aqui na terra como árvore, eu tenho que produzir frutos, tá? E aí, passando Joel 1, entra Joel 2, e o Senhor nos fala de tocar trombeta em Sião. Ele já começa Joel 2 dizendo: tocai trombeta em Sião, porque o dia do Senhor está próximo. E o que é que eu estou fazendo aqui diante de vocês, a não ser tocar trombeta? Avisando que o dia do Senhor está próximo. E que nós precisamos, como igreja, nos preparar. A noiva precisa estar preparada para receber o seu noivo. Amém? Nós somos a geração do fim, tá? Segundo os cálculos de escatologia, tá? Nós somos a geração que vamos ver Jesus, e falta só 40 anos para isso acontecer. Mais ou menos 40 anos para a volta do nosso Senhor Jesus. Então, assim como o papai me disse naquele dia, chegou o momento da figueira morrer para poder dar fruto. Porque você só tem como produzir fruto, o fruto da justiça para Deus, o fruto que vai permitir que você entre no reino de Deus através do novo nascimento. E o novo nascimento, ele só ocorre quando você morre para este mundo e ressuscita no reino de Deus. Amém, irmãos? Então, em Joel 2, fala justamente sobre o dia do Senhor, que o dia do Senhor ele está próximo. Então, é hora de tocar a trombeta e avisar para a igreja de Deus, do Senhor, se preparar. E é exatamente isso aqui que eu estou falando, tá? E aí, o Senhor Jesus começa introduzindo em Mateus 24 a parábola da figueira, que é onde nós vamos começar agora. Nós sabemos que Mateus 24, eu tô até com a Bíblia aberta aqui nela, né? Fala sobre o sermão profético, que é quando o Senhor Jesus, ele começa a falar das coisas que estão para acontecer até que chegue o dia da volta dele. Né? Tudo que vai acontecer, todas as coisas que vão ocorrer nos tempos determinados, né? O tempo do fim. Fala sobre o sermão profético. E aí ele começa a relatar coisas que a gente já sabe, né? Guerras, rumores de guerras, fome, né? Nação contra nação, reino contra reino. Ele vai falando sobre todos os acontecimentos que vão ocorrer antes da volta dele. E ele diz, isso aí é só o princípio das dores. Que dores? Dores de parto. Não é? Amém? Então, Mateus 24 é um sermão profético em relação ao tempo do fim, até a sua volta. E Jesus, ele usa a figueira para acrescentar detalhes, dizendo: e ele enviará os seus anjos. Isso está em Mateus 24, no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso está em Mateus 24, 31. Nessa passagem, né, nesse versículo, ele está especificando sobre a colheita, sobre o arrebatamento, tá? Que os filhos dele, que são as primícias, né, os frutos mais excelentes dessa terra, serão colhidos para Deus. É o arrebatamento, os seus escolhidos. Tá? Após esta fala, Jesus, ele entra na parábola da figueira e ele exorta o quê? A vigilância dos filhos de Deus, tá? Dizendo, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós,
quando virdes todas estas coisas, que coisas? Todas essas coisas que ele relatou anteriormente acontecer, quando vocês virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. E é exatamente o que está acontecendo, tá? Então, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração? Essa que vai perceber todas as coisas. Essa que vai florescer os frutos, tá? Essa geração que está se preparando para a colheita. Essa geração que está produzindo frutos, tá? Para ser colhido na volta de Jesus. Somos nós, a última geração, a geração do fim, tá? Então ele está dizendo o quê? Que os céus e a terra passará, mas as palavras dele não vai passar. Não passarão. Tá? Em Mateus 24, do versículo 32 ao 35, ele vai dizer exatamente isso. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Sem que haja o florescimento, o renascimento da figueira. Tá? Nos aponta para o renascimento da terra de Israel, sim. Mas também nos aponta para o dia da colheita. A colheita dos frutos da terra mais excelente, das primícias para Deus, dos seus eleitos, tá? Aí ele vai dizer, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em Apocalipse 6, fala deste mesmo evento, né? E o céu e a terra, irmãos, eles são trocados, são restaurados, é novos céus e nova terra. O céu e a terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ela é imutável, tá? Então, tudo que Jesus diz aqui é exatamente o que ele está falando. Tudo que Jesus está explicando aqui vai acontecer nos seus mínimos detalhes, tá? Porque a palavra dele não tem fim, ela permanece para sempre. Entendeu? E nós somos a geração que vamos ver todas essas coisas. Entendeu? Aí quando chega em Mateus 24, no verso 31, ele vai falar, como eu já disse para vocês, de arrebatamento. Em outra linguagem, o arrebatamento quer dizer colher os frutos da terra, colher as primícias para o Senhor, os 144 mil selados, a colheita dos seus santos da terra, né, para Deus. Nessa parábola, em Mateus 24, Jesus diz, numa primeira revelação, que é para nós olharmos para a figueira como sendo a terra de Israel, de verdade, no literal, né? E observarmos o florescimento dela, o renascimento da terra de Israel. Ou seja, quando os judeus começarem a crer no Senhor Jesus, e isso já está acontecendo, tá, irmãos? Tá? Então nós vamos constatar que já está perto o tempo do fim. Porque a terra de Israel, a figueira, está florescendo, já está próximo o verão. Mas já em Lucas 21, Jesus pede para nós olharmos não só para a figueira como se ela fosse a terra de Israel, mas para todas as árvores ao redor, né? Para que veja os frutos de todas essas árvores, para que todas essas árvores deem frutos e floresçam. E quando todas essas árvores florescer, é porque já está próximo a vinda do Senhor Jesus, é porque já está próximo o verão, tá? Então não é para olhar só para Israel, mas para os homens no mundo inteiro, que são as árvores do Senhor, que foram plantadas aqui por Ele, plantadas na vinha, né? Em muitos textos o Senhor compara a terra como a vinha, né? Então quando vocês virem todas essas coisas de Mateus 24 e Lucas 21 acontecerem, principalmente as árvores que Deus plantou começarem a dar frutos, é porque já está próximo o verão. É porque chegou o tempo do cumprimento de todas as coisas que Jesus disse, tá? É porque está próximo o fim. Porque quando eles começarem a florescer, vai ser quando os homens estarão gerando frutos do Espírito Santo, cheios desse fruto para serem colhidos como primícias para Deus, né? E é exatamente quando eles estiverem prontos, cheios de frutos para serem colhidos como primícias para Deus, que o Senhor enviará os seus anjos para recolher os seus eleitos. Por isso que o arrebatamento
fala de colheita. Amém? Então, com isso entendemos que fomos chamados por Deus como figueiras, plantados na vinha do Senhor, para gerarmos frutos para Deus, que serão colhidos na volta de Jesus e entregues como dízimos, primícias para Deus. Portanto, isso é um mandamento de Deus. Se Ele nos plantou na terra, dentro de uma vinha, tá? Ele nos plantou aqui na terra como figueira, foi para produzir frutos. Isso é uma lei espiritual, é um princípio de Deus. E Jesus, quando voltar, Ele espera que nós estejamos prontos e preparados para essa colheita, para que nós sejamos colhidos para Deus, tá? Aqueles que são o fruto mais excelente da terra, que somos nós. Amém? A gente vê isso em todo o discurso dele em Mateus 24. Só que em Lucas 21 tem muito mais detalhes, né? E nós vamos ler Lucas 21 juntos agora. Eu não vou ler todo o capítulo, mas a parte que nos interessa é quando ele entra na parábola da figueira, que ele pede para que nós sejamos vigilantes com relação a isso, tá? Que nós demos atenção para isso. Então tá lá em Lucas 21, do versículo 29 ao 36, que vai dizer exatamente assim. Jesus começa, né, relatando todas as coisas que vão acontecer, né, no tempo do fim. E aí, a partir do versículo 29, ele vai dizer: Jesus lhes disse esta parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, tá? Ou seja, não olhe só para a figueira como sendo Israel, mas todas as árvores que foram plantadas no mundo inteiro como árvores do Senhor. Quando vedes que as suas folhas começarem a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Por quê? Porque o verão, irmãos, é a época da colheita dos frutos, tá? Assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Que coisas? Todas as coisas que Jesus relatou anteriormente, nos versículos anteriores, tá? 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração? A geração que está vivendo o tempo do fim, que somos nós, tá? No 33 ele vai dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras elas não passarão. E aí no 34 ele exorta a vigilância e ele diz: cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Cuide dos vossos corações. É isso que Jesus está dizendo, para que quando chegar aquele dia, o dia da volta de Jesus, o dia da colheita, tá? Você não esteja com o seu coração sobrecarregado de glutonaria, ou seja, de excessos, tá? Seja de comida, seja de bebida, preocupado em comer e beber e vestir, preocupado com as coisas desta vida, tá? E aquele dia acabe vos pegando de surpresa como uma armadilha. 35. Pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Esse dia vai chegar para todos os habitantes da terra, tá? Porque ele vai dizer que, tem uma passagem aqui que vai dizer que quando Jesus vier, esse evento vai acontecer no céu, mas todos os olhos verão. Do ocidente ao oriente, todos verão a vinda do Filho de Jesus, do Filho do Senhor, né? De Jesus, o nosso Senhor, vindo nas nuvens em grande glória e poder. Vai ser um evento que todos os olhos verão, todos os habitantes da terra verão, tá? Mas somente aqueles que são vigilantes, somente aqueles que de verdade são filhos de Deus, que têm um coração igual ao do Senhor, é que serão colhidos da terra. 36. Vigiai, olha o que Jesus diz para nós. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais considerados neste dia, quando Jesus voltar, dignos de escapar de todas estas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Cuidem, vigiem,
Tome cuidado para que o seu coração não mude, para que você não se corrompa, tá? Vigilância, para não ficar preocupado com as coisas dessa vida e aquele dia chegue e te pegue como um ladrão. Entendeu? Então, Jesus ele está aqui justamente explicando em Lucas 21 que essa parábola da figueira em Mateus 24 e em Lucas 21, quando nós virmos a figueira florescer, o renascimento da figueira, não é só a terra de Israel, mas todas as árvores que foram plantadas no mundo inteiro, árvores do Senhor, que foram plantadas aqui na terra, na vinha, para produzir fruto, tá? E nós vamos continuar estudando aqui para entender a que fruto Jesus está se referindo. Amém? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos entrar na parábola da figueira estéril. Justamente Jesus, ele continua falando sobre a figueira, né? E a necessidade dessa figueira produzir fruto, tá? É uma lei espiritual, irmãos, tá? Se você foi plantado aqui na terra pelo Senhor, foi para gerar frutos, certo? E aí Jesus, ele vai entrar lá em Lucas 13, ele vai falar sobre a passagem da figueira estéril. E a gente observa que todas as parábolas de Jesus, elas estão conectadas umas às outras, né? Por quê? Justamente porque o Senhor ele usa a nossa linguagem, o idioma daquela época da cultura judaica, as figuras de linguagem, ele vai conectando os pensamentos uns aos outros, tá? E é por isso que eu tô tendo cuidado de explicar tudo direitinho para que vocês entendam. Então a gente já vai sair agora de Mateus 24 e de Lucas 21, que fala sobre o sermão profético, as coisas que estão para acontecer, e vamos lá para a parábola da figueira estéril, que está em Lucas 13. Nessa parábola, o Senhor fala justamente sobre a figueira que não produz fruto, que está aqui nessa terra só ocupando lugar inutilmente, tá? O Senhor não nos plantou aqui, tá? Sem um propósito, irmãos. Nós precisamos gerar fruto para Deus. Amém? E aí, em Lucas 13, Jesus começa a falar sobre a necessidade de arrependimento do ser humano. O ser humano, ele precisa reconhecer a Deus, ele precisa reconhecer o Senhor Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender de verdade dos seus pecados e se converter. O que é uma conversão, irmãos? É mudar de direção, mudar o caminho. Você estava indo para um lugar e aí você muda a direção. Então aqui nesse texto Jesus vai falar sobre o verdadeiro arrependimento que todo ser humano ele tem que ter. Todos têm que se arrepender. Todos precisam se converter e todos precisam morrer em Cristo, passar pelo novo nascimento e entrar no reino de Deus, tá? E aí aqui, só para dar um contexto em Lucas 13, o que vai acontecer? Jesus ele já está indo, né, caminhando para a etapa final do propósito dele, tá? Que é morrer na cruz em Jerusalém. Então ele já está indo, já está caminhando para a parte final do propósito dele, do que ele veio fazer, né? Que é a parte da sua morte. E aí acontece dois incidentes, né? Onde ele vai falar, ele vai aproveitar desses dois desastres que aconteceram para poder falar sobre a necessidade de arrependimento, de conversão e de morte para entrar no reino de Deus, tá? Então, em Lucas 13, ele já começa assim. Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus. É o episódio dos galileus que foram mortos por Pilatos, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Né? Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que estes galileus que foram mortos, né? Eles foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou
aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Pois eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Né? E aí ele entra na parábola da figueira estéril. Então você vê que Jesus aproveita esses dois episódios que aconteceram para falar da necessidade de arrependimento, conversão e morte. Então, quando Jesus continua no versículo 6 de Lucas 13. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E indo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corte-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, ou seja, o viticultor, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém? E agora a gente vai destrinchar essa parábola da figueira estéril, né? Eu fiz algumas anotações. A parábola da figueira estéril, que está em Lucas 13, do versículo 6 ao 9, fala do amor e da misericórdia de Deus, mas também fala do juízo pelo não cumprimento da lei de Deus, da sua justiça. Quem é o dono da vinha? Papai. Quem é o viticultor? Jesus, né? E hoje a sua igreja, que faz o trabalho de Jesus, né? Junto com ele. Primeiro precisamos saber em qual contexto que Jesus contou esta parábola. Então, basicamente, ele mencionou esta parábola quando explicava para as pessoas acerca do juízo de Deus e a necessidade de arrependimento verdadeiro. Observe que no final do capítulo 12 de Lucas e no capítulo 13, Jesus enfatiza a necessidade de conversão do ser humano. E também precisamos entender que Jesus contou esta parábola no momento final do seu processo, em que ele estava indo para Jerusalém morrer na cruz, que foi exatamente o que eu disse para vocês. No contexto histórico da narrativa de Jesus, fala daquele triste episódio envolvendo a ordem de Pilatos para matar alguns galileus que peregrinaram até Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo a Deus. Sabemos também que o sangue daqueles galileus ele foi misturado com o sangue dos seus sacrifícios. Aí Jesus ele estava relatando para as pessoas, né? E as pessoas que ouviram Jesus, elas não entendiam esse evento que havia acontecido, né? E elas estavam interpretando isso como se tivesse sido um castigo de Deus para aquelas pessoas, tanto para os galileus quanto para os judeus por conta dos seus pecados. E não era isso. Ou seja, elas não entendiam esse evento como um ato de crueldade de Pilatos para com eles, mas sim como um castigo de Deus pelos seus pecados. E esse tipo de entendimento dos judeus era comum, pois de uma certa forma eles relacionavam o sofrimento humano aos pecados cometidos em oculto. O exemplo disso, dessa crença que os judeus tinham, né? Eles associavam o sofrimento de uma pessoa à quantidade de pecados que ela tinha, né? E considerou esses 2 desastres que aconteceu, tanto dos galileus quanto dos judeus, com a torre de Siloé, como castigo de Deus por conta dos seus muitos pecados. Só que, na verdade, não é isso. Jesus disse não. Não é isso. Tá? E o exemplo disso, de que os judeus criam desta forma, de que tinha essa cultura dentro deles, está no livro de Jó, onde os seus amigos, né, os amigos de Jó, quem lê o livro de Jó sabe, associaram o sofrimento enfrentado por Jó, né, todo aquele martírio de Jó, com o castigo divino por causa dos seus pecados ocultos. A gente vê que no livro de Jó, os amigos, né, fica dizendo para ele que será que você não tem nada escondido? Será que o teu pecado em oculto não é que tá te fazendo perecer? A gente sabe disso. Então, por conta disso, os judeus criam realmente, né, que nós éramos castigados pelos nossos pecados. A quantidade de sofrimento que a pessoa tinha era por conta dos seus muitos pecados. Então, Jesus, enfaticamente,
condenou esse conceito que eles tinham, né? Ao afirmar que aqueles galileus que foram mortos por Pilatos, eles não eram necessariamente maiores pecadores que os demais. E advertiu seus ouvintes que ao menos que eles se convertessem dos seus maus caminhos, todos, tanto os galileus quanto os judeus que morreram com a torre de Siloé, pereceriam. Então aqui Jesus está dizendo que a questão não são a quantidade de pecados. A questão é que tanto os judeus quanto os gentios precisam se arrepender dos seus maus caminhos, precisam se converter dos seus maus caminhos e de verdade morrerem para este mundo, para poder viverem para Deus. É isso que Jesus está enfatizando. Entendeu? Então, quem são os galileus? Somos nós, os gentios, aqueles que são de fora, tá? E quem são os judeus? São aqueles que de verdade nasceram na terra de Israel, os que são legítimos. Então existiam dois povos no tempo de Jesus, tá? Os gentios e os judeus. E os judeus consideravam os gentios impuros. Por quê? Porque justamente eles não eram nascidos da Judeia, eles não eram nascidos de Jerusalém, tá? Eles eram um povo misturado. Por isso que nesse episódio aparece Pilatos misturando o sangue do sacrifício dos galileus, tá? Com o sangue dos animais que eles foram sacrificar, ou seja, misturou o sangue dos animais que eles foram oferecer em sacrifício com o sangue deles mesmo, depois que os matou, tá? Então os judeus consideravam aqueles que não eram de dentro de Jerusalém, nascidos dali, como impuros. E Jesus estava dizendo, não, tanto eles quanto vocês, se não se arrependerem de verdade, são impuros. São pecadores do mesmo jeito, tanto os de longe quanto os de perto, né? Porque assim, os galileus, eles vieram, como o nome já diz, da Galileia, né? Da parte norte de Israel. Jerusalém, o templo em Jerusalém ficava na Judeia, na região sul de Israel. Então, todos os que não moravam lá precisavam vir em determinados tempos das festas judaicas para oferecer sacrifícios, holocaustos pelos seus pecados no templo do Senhor. Então, foi exatamente isso que os galileus fizeram. Saíram da parte norte de Israel, da Galileia, e foram até o templo em Jerusalém adorar a Deus e fazer sacrifícios no templo. Tá? Então, eles vieram de longe. É isso que Jesus está dizendo assim, aqui. Tanto eles que são considerados gentios, quanto aqueles que são considerados legítimos, ambos vão ter que se arrepender, que se converter e que morrer para nascer de novo no reino de Deus. Então a questão não está nos muitos pecados, quem pecou mais ou quem pecou menos. A questão está em que todos os dois povos vão precisar se arrepender de verdade, se converter e morrer para este mundo para nascer de novo. Você observa que os dois morreram, tanto os galileus quanto os judeus, tá? Então existia um preconceito dos judeus com os galileus. Logo em seguida do episódio dos galileus, que foi Pilatos que os matou, quando eles foram oferecer sacrifício a Deus no templo, né? Jesus cita um desastre que aconteceu na torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Essa torre, irmãos, ela ficava próxima ao tanque de Siloé, dentro da cidade de Jerusalém, né? E esse desastre culminou na morte de 18 judeus que moravam na cidade. Então Jesus deixou bem claro que não importava se você é gentil ou judeu, ambos são pecadores e ambos necessitam de arrependimento dos seus pecados e a verdadeira conversão, tá? Então aqui, na parábola da figueira estéril, nós somos a figueira. A figueira representa a Israel terrena, tá? Então, o que a gente pode observar nessa passagem? Tem uma passagem onde Jesus, ele cura um cego que está na porta do templo, né? E ele faz lodo
ele cospe na terra, ele faz lodo com as mãos, ele unta os olhos desse cego e ele diz, vá no tanque de Siloé e se lave, né? E a gente sabe que a palavra Siloé significa o enviado. Então Jesus pediu que esse cego fosse lavar os seus olhos no tanque de Siloé. Só que esse tanque de Siloé ficava na parte sul do templo, entendeu? Então quando fala aqui que a torre de Siloé caiu sobre esses 18 moradores, obviamente essa torre de Siloé ficava dentro de Jerusalém, próximo ao tanque de Siloé, né? Então essa torre, essas 18 pessoas que morreram eram judeus, moradores de Jerusalém, judeus legítimos, tá? Então tanto Galileu quanto os judeus, ambos morreram. Então é exatamente isso que Jesus está nos dizendo, tá? Que você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, você precisa se converter e você precisa morrer para o mundo para poder viver para Deus. Essa é a verdade. Você precisa fazer a passagem, tá? Você precisa morrer para a carne e ressuscitar no espírito para Deus. Jesus aproveitou essas passagens que fala de morte justamente para falar sobre a necessidade. Nós só temos como produzir fruto quando morremos para este mundo. Amém, irmãos? E o interessante é que eu estava pesquisando ontem, por que Jesus enfatizou 18 pessoas morreram, né? 18 pessoas morreram dentro de Jerusalém. Nada, aprendam uma coisa, nada do que Jesus fala, nenhum ponto, nenhuma vírgula não tem um propósito. Tudo tem um sentido. Por que ele falou 18 pessoas? A gente vai ver lá na frente. Vamos continuar. Vou deixar vocês esperando essa revelação. Na parábola da figueira estéril, que foi plantada na vinha, nós somos a figueira. E a figueira representa a Israel terrena. E naquela época, na cultura judaica, era comum entre os judeus que as figueiras fossem plantadas em meio à vinha, no meio da vinha, né? Por isso que Jesus usou essa figura de linguagem para poder falar sobre a figueira infrutífera, a figueira estéril. Quando as figueiras elas eram plantadas nas vinhas, elas eram cuidadas pelo viticultor para que produzisse fruto. Elas recebiam um cuidado especial para que produzisse fruto. Mas é importante lembrar que esta figueira, em específico, ela não produziu fruto. E ela não produziu fruto nos últimos 3 anos. Não foram nos primeiros anos, tá, irmãos? Eu achava, de início eu cria, que quando esse dono da terra, que no caso é papai, tinha vindo para colher os frutos, eram os 3 primeiros, mas não eram os 3 primeiros, eram os 3 últimos anos, tá? Então é importante lembrar que essa figueira em específico, ela não produziu fruto nos últimos 3 anos. E aqui é que é importante a gente entender que não foram os 3 primeiros anos de vida daquela figueira em que ela não produziu. Porque havia, irmãos, uma lei em Israel, uma lei de Deus dada a Moisés para o seu povo, que só a partir do 5º ano é que os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos. Os primeiros 3 anos, os frutos seriam descartados. No 4º ano, os frutos do 4º ano seriam ofertados para Deus. E somente a partir do 5º ano é que você poderia colher os frutos e comer dos frutos. Isso está escrito lá em Levítico 19, do versículo 23 ao 25. Tá? Então aquele homem da parábola, o dono da vinha, que é o próprio papai, ele estava procurando fruto na vinha no 5º, no 6º e no 7º ano, mas não encontrou nada e por isso mandou cortá-la. Vamos lá em Levítico 19 para vocês verem. Nossa, a palavra de Deus é maravilhosa, viu? Em Levítico 19 fala justamente sobre a lei que Deus deu a Moisés, né, para o povo. Levítico 19, do 23 ao 25.
Quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a espécie de árvore frutífera, vos será proibido o seu fruto. Vocês não vão poder comer desse fruto. 3 anos vos será proibido, dele não se comerá. Versículo 24. No 4º ano, porém, todo o seu fruto será santo. Será uma oferta de louvores ao Senhor. Versículo 25. No 5º ano, podereis comer os frutos, para que a sua produção seja mais abundante. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha a ordem do Senhor. Então, com isso, nós sabemos que esse dono da vinha, ele foi colher esses frutos no 5º, no 6º e no 7º ano, tá? E quando ele chegou lá para colher esse fruto, ele não achou, por isso ele mandou cortar. Só que o que mais me intrigou também é o seguinte, é que na mesma passagem de Levítico 19, no versículo 19, uma das leis do Senhor, ele diz: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se acasalem com os de espécies diferentes. Não semearás no teu campo 2 espécies de semente diferente. Não usarás vestes de 2 tecidos diferentes. Então a pergunta, e a gente tem que aprender a fazer perguntas para o Espírito Santo, tá, irmãos? A gente tem que ler o texto, tem que aprender a fazer perguntas para o Senhor, para a gente poder extrair a resposta que vem dele, a revelação do Espírito do Pai nos textos, tá? Exatamente aquilo que ele quer dizer. Então eu parei e pensei. Era costume entre os judeus, eu já falei aqui anteriormente, se plantar figueiras no meio de uma vinha. Bom, figueira dá figo, né? Vinha tem que ter a árvore da videira e a videira da uva. Se aqui Jesus, aqui o nosso Deus está dizendo em Levítico 19, que era proibido você semear no mesmo campo 2 espécies de semente diferente, então por que Jesus permitiu que fosse plantada uma figueira dentro de uma vinha se elas são sementes diferentes e elas dão frutos diferentes? Justamente, irmãos, o que papai estava querendo em todo o tempo era deixar uma mensagem em nós. Deixar uma mensagem para nós, para que a gente entenda. Se você tem uma macieira, uma árvore de maçãs, ela vai ter que dar maçã. Se você tem uma laranjeira, ela vai ter que dar laranja. Se você tem uma videira, ela tem que dar uvas. Se você tem figueira, ela tem que dar figos. Então, como que eu posso plantar uma figueira na vinha, tá? E vou obter uva? Como que elas podem dar frutos iguais se elas são diferentes? Outra pergunta. Daqui a pouco eu respondo. Então, quando esse dono da vinha, ele chegou e ele foi procurar frutos da vinha no 5º, no 6º e no 7º ano, ele deu ordem ao viticultor para que cortasse, pois ela estava ocupando a terra inutilmente. Você observa que ela não era apenas inútil, tá? Era muito pior do que isso, pois além de não produzir fruto, ela era estéril e causava prejuízo, pois ela ocupava um espaço no solo que poderia ser utilizado de uma melhor forma. E também porque a figueira, ela possui raízes muito grandes, raízes muito profundas, e ela absorvia os nutrientes da terra, prejudicando as demais árvores, prejudicando toda a vinha, né? Então, o viticultor, que nessa parábola a gente entende que é Jesus, pediu ao dono da vinha que a deixasse ali mais 1 ano, que ele iria dar uma atenção especial para ela, iria cuidar, adubar, e depois, caso depois ele fizesse isso, não desse fruto, aí sim o dono da vinha poderia vir e cortá-la. Engraçado que essa parábola, ela termina sem a gente saber se a figueira ela foi cortada ou se ela produziu fruto e permaneceu.
E isso é proposital do nosso Senhor Jesus, tá? Por quê? Porque o que Jesus queria era que cada um de nós, né, os seus ouvintes, analisasse a sua própria vida e visse se você é uma figueira estéril ou se você é uma figueira que dá frutos. Se você de verdade está produzindo frutos. Isso nos traz, irmão, a uma reflexão. Uma vez que somos plantados na vinha, enxertados na videira que é Jesus, temos a responsabilidade de produzir fruto, senão nós seremos cortados. A paciência de Deus, ela tem um tempo limite, irmãos. Deus, ele é misericordioso, sim, mas chegará um tempo em que o dia do juízo virá. E essa pessoa que não produziu frutos, ela será cortada. Tá, irmãos? Então a pergunta é: como uma figueira vai poder produzir frutos dentro da vinha? Somente se ela morrer, irmãos. Somente se ela morrer. Porque nós, quando cremos no Senhor Jesus, imediatamente quando nós reconhecemos o Senhor Jesus, nos arrependemos de verdade dos nossos pecados e nos convertemos, nós somos enxertados na videira. Ou seja, nós somos plantados na vinha e enxertados na videira, que é o Senhor Jesus. Tá? E ali nós precisamos morrer para que Ele nos ressuscite. Tá? Você vê que numa conversa que Jesus tem em João 3 com Nicodemos, ele começa a falar: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. Né? E depois ele diz: Nicodemos, se você não nascer da água ou do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. Então, a água é Jesus. Se você não nascer de mim, Nicodemos, você não vai poder entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo isso, né? E aí Nicodemos não entende o que Jesus está dizendo. E Jesus fala: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. É impossível alguém que nasceu da carne herdar o Espírito. Ele precisa morrer na carne para poder ressuscitar em Espírito e se tornar um com Jesus. Então, aquela figueira plantada dentro da vinha, ela precisa morrer para gerar fruto, o fruto da justiça, porque ela cumpre toda a lei, ela cumpre toda a justiça, ela morre e ela gera o fruto da vide. E nós vamos continuar esse assunto no outro vídeo, tá, irmãos? Porque esse assunto é bem grande, ele precisa ser bem destrinchado para que vocês entendam. Então eu vou precisar de uma segunda parte, tá? Então, como a minha bateria aqui do celular tá terminando, a gente vai continuar num outro vídeo. Aguardem aí, tá bom? Um abraço.